Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós invocamos o Teu nome, porque queremos ir para uma terra superior. Senhor, vem falar conosco nessa manhã. Senhor, queremos ser meros instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, fala conosco. Ó Senhor Jesus, Senhor, o Senhor é nosso justificador, aquele que nos deu justiça. Cristo é a nossa justiça. Por isso nós agradecemos ao Senhor. Nessa manhã nosso coração é de gratidão a Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 3. Livro de Romanos, no capítulo 3, o versículo 25. Podemos ler? Podemos ler juntos? Romanos 3, 25. Todos acharam? Senhor Jesus, Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Amém. Aleluia, graças ao Senhor. Essa semana a gente chegou na semana 7 do Alimento Diário. E o título da mensagem dessa semana é Abraão, o exemplo de fé. Vamos falar juntos? Abraão, o exemplo de fé. Senhor Jesus. Eu diria que essa mensagem poderia chamar crer e obedecer. Senhor Jesus. O tempo todo, Abraão, no começo, eu me identifiquei bastante nessa semana com Abraão, porque no começo ele não tinha muita fé, né? A gente vai lendo em Gênesis, a gente vai ler já. Mas a gente vai percebendo que, à medida que ele vai desfrutando do Senhor, a fé dele vai crescendo. Então, isso avança, né? Isso cresce, a fé vai sendo acrescentada. Senhor Jesus. Mas aqui no capítulo 3 de Romanos, a gente vê, então, que Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ó Senhor Jesus. Aí no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, o Senhor é o nosso justificador. É aquele que nos trouxe justiça. Cristo é a nossa justiça, né? 1 Coríntios 1,30 ele fala isso. Cristo é a nossa justiça. E aqui diz que o Senhor é o nosso justificador. Bom, mas o que é isso? Né? O que é justificador, né, imputado para a justiça, né? O que é isso? A minha pergunta que eu me fiz essa semana foi: por que eu posso estar na presença do Senhor hoje? O que me permite estar na presença do Senhor hoje, por exemplo? O que me faz? Exatamente essa justiça. Né? Cristo tornou-se nossa apropriação, como fala aqui. Mas o que é propiciação? Propiciação é tornar favorável. Então o Senhor nos tornou favoráveis a Deus, né? Porque antes nós transgredimos a lei de Deus, não é isso? Transgredimos a lei do Senhor. E porque nós transgredimos a lei de Deus, o Senhor então enviou o seu Filho para nos justificar. E o que é essa justiça? Essa justiça, irmãos, é remover a culpa, é ser absolvido. Se antes éramos culpados, não é? Inimigos, longe de Deus, agora, por causa do Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, Ele removeu toda a injustiça, removeu toda a culpa. E agora o Senhor, Ele é o nosso justificador. Ele nos absolveu totalmente. Então você não tem mais culpa. Amém? Aleluia! Senhor Jesus, não temos mais culpa. Amém. Abraão creu, né, em Deus e isso foi imputado para a justiça. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Abraão creu. E quanto a nós? Nós cremos, né? Nós cremos. Ó Senhor Jesus. E quando nós cremos, isso também nos é imputado. Imputado quer dizer é contado, né? É ser contado. Então é como se fosse, os anjos falassem para assim, ó, ali ó, ele creu. Então ó, mais aí, põe aí que creu mais, mais justiça, mais justiça, mais justiça.
porque você creu no Senhor, e à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa fé, como Abraão desenvolveu, né, a cada comunhão com Deus, a cada vez que o Deus da glória aparecia para Abraão, ele cria mais no Senhor, e isso era imputado, era colocado, era adicionado ou contado para a justiça dele, tá certo? E assim também é conosco. A cada vez, irmãos, que o Deus da glória aparece para nós, também isso, temos a oportunidade de nossa fé se desenvolver, a nossa fé avançar. Senhor Jesus, aleluia. Sim. Agora, em Romanos mesmo, no capítulo 4, tem um ponto muito bom aqui, não queria passar por cima dele, e falar da promessa, né? Podemos abrir Romanos capítulo 4? Romanos capítulo 4. Vamos ler? É o versículo 11. E aqui no versículo 11 ele fala, né? Então, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então, Abraão, ele teve o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Eu só queria chamar atenção para esse pontinho aqui, que ele fala, né? Quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Aqui, irmãos, mostra que, de fato, tudo é pela fé. Nada deve ser por obras da lei. Naquela época, pelo que deixa nos transparecer, é que havia uma luta muito grande, né? O judaísmo era muito forte. Então, tudo é pela obra da lei. Tudo acontece de acordo com o que você faz. Não é isso? Tudo pela lei, pela força da lei. Mas Paulo, ele usa o capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 de Romanos para combater isso. Dizer que a justiça é pela fé. O justo viverá por fé. E nós andamos não pelo que nós vemos, mas andamos pela fé. Os irmãos percebem? Talvez para nós a gente já está tão acostumado de saber que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor é o nosso justificador, né? Já leu tantas vezes que a gente já não atina mais para isso. Mas, na verdade, ali naquele momento, quando Paulo escreveu essas palavras, existia uma esfera, um ambiente muito forte de religião. Por isso que ele falou tão fortemente contra a justificação pelas obras da lei. E aqui nesse versículo nos dá aqui um pequeno tesouro. Ele fala, né? 11. O selo da justiça que teve ainda incircunciso. Então, ou seja, Abraão, ele foi justificado ainda não pela obra da lei, mas pela fé. Porque ele era ainda incircunciso. A lei veio depois. Entendeu? Antes, então, o Senhor deu para ele foi justificado pelo Senhor, mas pela fé e não pela lei. Os irmãos perceberam? Porque ele fala incircunciso, né? Quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que eles fossem imputados à justiça. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós caminhamos pela fé. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos avançar. Abraão creu, né? E foi imputado para a justiça. Ele é pai de todos que creem, né? Aleluia. Agora, eu só queria entrar em Gênesis capítulo 11. Vamos ler mais essa experiência de Abraão? Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 11. Senhor Jesus, amém, aleluia. Aqui mostra a experiência de Abraão, né? A primeira experiência de Abraão. 11:31. Eu falei? 11:31. Vamos ler? Tomou, terá, Abrão.
Amém. Aqui mostra, né, que Abraão tinha pouca fé, né? Ele não saiu imediatamente, como Deus falou. Mas aqui mostra que Terá teve que tomar Abraão e sua família, né, todos os seus pertences, e ir para a Síria, para Canaã. E naquela época já havia dois caminhos. Ou ele ia pelo deserto, né, da Arábia, ou então ele ia pelo rio Eufrates, e por isso ele parou em Harã, na Síria, né, antes de chegar em Canaã. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor nos mostra aqui que o Deus da glória apareceu para Abraão. Se a gente for em Atos, no capítulo 7, põe o dedo aí em Gênesis 11, a gente vai voltar já já. Mas em Atos, no capítulo 7, é importante a gente ver isso. Se nós não lermos, nós não vamos ganhar, não é mesmo? Precisamos ler. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Atos capítulo 7, no versículo 3. Podemos ler? Não, desculpa, 2. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui muito claro, né? Ele fala assim: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, irmãos, o Deus da glória apareceu para Abraão. Agora eu queria perguntar para vocês: o Deus da glória já apareceu para vocês? O Deus da glória já apareceu hoje para você? Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, se o Senhor não aparece para nós, nós devemos buscar fortemente o Senhor, para que o Senhor apareça para nós. O Deus da glória precisa aparecer para mim e para você. Fala para o irmão que está do teu lado: o Deus da glória precisa aparecer para você. Amém. Aleluia. Vamos voltar para Gênesis? Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Agora a fé de Abraão aumentou um pouquinho, né? Irmãos, o que me chamou a atenção nessa mensagem é que o tempo todo Abraão creu. E porque ele creu, ele obedeceu. São dois verbos que andam juntos, né? Quando você crê, você obedece. Quando você obedece, você crê, não é isso? Você obedece crendo, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, é importante que nós creiamos no Senhor. Antes de a gente ler aqui, só falar um exemplo que me ocorreu. Em Lucas, capítulo 8, versículo 50, ele fala sobre a questão da filha de Jairo, né? E ali, isso me chamou muita atenção, porque quando ele fala, Jairo chega perto do Senhor, né? E fala, Senhor, vem para minha casa, porque minha filha de 12 anos está doente, está quase morrendo, né? E aí, então, ele chama o Senhor para ir até lá. E aí, já acontecendo várias coisas ali, né? Aí o Senhor, chega um pouquinho depois, ele fala assim no texto, não temas, não temas, crê somente. Irmãos, a única coisa que o Senhor pede para nós é que nós creiamos. Senhor Jesus, para Abraão, o Senhor pediu apenas que ele cresce. E ele creu. E quanto a nós cremos? Senhor Jesus, quero dizer para você, se você tem algum problema no seu trabalho, tem problema na sua casa, com o seu cônjuge, ou talvez com seus filhos, ou talvez as circunstâncias porque você tem vivido, tem dificultado você buscar o Senhor, eu quero dizer para você nessa manhã, irmão, não tema, crê somente. Irmão, não tema, crê somente. Fala para o irmão que está ao teu lado, não tema, crê somente. Amém, aleluia. Gostoso, né? Crê somente, aleluia. Senhor Jesus. Agora então vamos ler o Gênesis capítulo 12, ele fala, ó Senhor Jesus. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém. De ti farei uma grande nação,
e abençoarei e engrandecerei o teu nome. Citou uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Te bendize todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão, então, 75 anos de idade. Ó Senhor Jesus. Ainda, a primeira vez que o Senhor apareceu foi em Gênesis 11, né? Como eu falei para vocês, quando Tairá tomou ele, né? E toda a família. E aqui, na segunda vez, isso já apareceu para ele. Mas ele ainda não conseguiu obedecer ao Senhor totalmente. Essa foi a segunda experiência com Abraão. Ó Senhor, irmãos, que a gente possa obedecer ao Senhor em todas as coisas e que o Senhor possa vir falar conosco. Nós temos já o sangue precioso de Cristo por causa do sangue, eles nos dão intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Tá certo? Agora eu deixo vocês em melhor companhia. Por favor. Barjão. Amém, aleluia. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Senhor, se conosco. Senhor, vem nos conduzir. Senhor, ensina-nos a ser conduzidos por Ti. Senhor, a cada momento. Senhor, a não sair dessa esfera de comunhão com o Senhor. A Tua presença é preciosíssima para nós. É indispensável. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A palavra desta semana aborda um item fundamental na nossa vida cristã, que é a fé. A própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam devem crer que ele existe. Senhor Jesus, amém. A fé é uma outra esfera. É aquilo que faz com que nós vejamos aquilo que não se vê. As coisas que não se veem, nós vemos pela fé. E a palavra diz que nós devemos andar pela fé. Em 2 Coríntios 5:7 é dito que andamos por fé e não pelo que vemos. Né? Então nós devemos atentar para as coisas que não vemos, porque essas são eternas. Né? E não devemos atentar para as coisas que se veem, porque essas são temporais. Senhor Jesus, essa palavra dessa semana mostra a caminhada, a história do crente Abraão, né, do Velho Testamento, amém, que creu em Deus quando Deus lhe apareceu e lhe disse que dele faria uma numerosa descendência, como as estrelas do céu, a areia do mar. Abraão, que nessa época ainda se chamava Abrão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus exige que creiamos. Na época do Velho Testamento, era crer na palavra de Deus, naquilo que ele dizia quando ele aparecia a alguém. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus quer que nós creiamos no Filho, que é o nosso Salvador. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, cremos na obra que Ele realizou na cruz, morrendo em nosso lugar, perante Deus nós estamos justificados. Ninguém pode levantar acusação contra nós perante Deus, porque, segundo a justiça de Deus, nós estamos justificados. Amém. Como o hino que nós cantamos, que segurança, né? O Senhor nos resgatou, né? Mudou a nossa sorte e tal. E essa obra é imodificável. Não corremos o risco nenhum de aparecer alguém e dizer, não,
você não está salvo, porque foi o próprio Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, que instituiu essa justiça, a justiça pela fé mediante Cristo. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra confortadora, encorajadora. Irmãos, nós estamos justificados perante Deus. Amém. O Senhor Jesus, pela sua morte, nos tornou justos, nos justificou. E também nos separou. Antes nós estávamos em delitos e pecados, mortos. Ele nos tirou, nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós temos acesso à sua pessoa viva, nós temos acesso ao Santo dos Santos. No Velho Testamento, somente o sumo sacerdote, e mesmo assim, uma vez por ano, podia ter acesso ao Santo dos Santos e fazer purificação pelos seus pecados, pelo pecado do povo, ter comunhão com Deus face a face. Irmãos, hoje, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, pela sua carne, pela sua morte, nós temos acesso ao Santo dos Santos, que hoje não está mais num lugar físico, mas está no nosso espírito. Amém. Então, no nosso espírito, nós temos comunhão com Deus. O Espírito de Deus, o Espírito com letra maiúscula, está mesclado ao nosso espírito. No Espírito, a vida. No Espírito, a paz. Precisamos de graça? Temos acesso ao trono da graça. E a palavra nos encoraja. Devemos nos aproximar do trono da graça com intrepidez, para obtermos misericórdia e recebermos graça para socorro em ocasião oportuna. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A palavra dessa semana é a respeito da história de Abrão, que depois que recebeu o encargo de Deus, teve o seu nome mudado. Amém? Quando Deus dá um encargo para alguém, muda a vida dessa pessoa, até o nome dessa pessoa é mudado. Pode não ser mudado formalmente, mas espiritualmente esse nome é mudado. Pode continuar o mesmo, mas é um outro nome para o Senhor. Então Abrão, ele foi tirado de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria. E Deus lhe apareceu e falou que ele deveria sair de lá, deixar a sua terra, a sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Houve, segundo a palavra, mais de um chamado de Deus em relação a Abraão para ele sair da sua terra. O primeiro foi quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus. Ele saiu, na verdade ele foi lembrado pelo pai, né? O pai é que disse, mas Deus não o chamou para sair daqui e tal, então você precisa obedecer a Deus. E ele então, com esse encorajamento do seu pai, saiu. Ele, o pai, algumas outras pessoas, e acabaram parando em Harã. Irmãos, cada pormenor da palavra de Deus é uma ajuda para nós, é um dispensar de vida, não é? Deus usou o pai de Abrão para encorajá-lo, para que ele se lembrasse
do encargo que Deus lhe havia dado, não é verdade? Conosco, o Senhor usa do mesmo expediente. Ele usa um irmão para nos encorajar. Ele usa um familiar para nos incentivar a ir à reunião naquele dia que nós estamos um pouco desanimados. Usa uma irmã para pregar o Evangelho. Então, irmãos, esse é o Deus que utiliza de todos os meios para nos atrair para o propósito dele. Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém. O pai de Abrão, Tera, acabou morrendo lá em Harã, ficou ainda muitos anos e Abrão se acomodou. Aí Deus apareceu para ele outra vez. E acrescentou ao chamamento um item. Dessa vez Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o Deus amoroso, irmãos. Ele aparece uma vez, a pessoa às vezes até esquece, aí ele aparece uma outra vez e fala uma palavra a mais. Amém? E utiliza uma pessoa, porque Ele quer que nós todos sejamos vencedores. Ele sabe que o mundo jaz no maligno. E Ele ama o homem que Ele criou. Senhor Jesus. Amém. Dessa vez, Abrão obedeceu e continuou a sua viagem. Então nós vemos que no começo a fé de Abrão era pequena. Como também a nossa fé era pequena, ou era menor do que a atual, quando nós começamos na vida cristã. À medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor, à medida que o Senhor fala conosco, a nossa fé aumenta. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor na palavra diariamente, porque essa palavra é espírito e vida. Quando nós tocamos nessa palavra, nós tocamos no próprio Deus. Quando nós tocamos essa palavra com fé. E o Senhor fala conosco. E quando Ele fala conosco, Ele se dispensa para nós. E a vida do Senhor faz com que a nossa fé cresça. Senhor Jesus, nas reuniões, na oração, invocando o nome do Senhor, em vez de ficar sem fazer nada, pensando em alguma coisa aí irrelevante, desfruta do Senhor, invocando o nome dEle. Oh, Senhor Jesus, saber que ao invocar o nome do Senhor, nós desfrutamos da presença do Senhor. Amém. O Senhor precisa ser esse amigo íntimo nosso. Deus, sempre que tinha contato com Abraão, revelava algo importante para ele. Quando ele apareceu numa outra oportunidade, ele já revelou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa da situação. E essa foi uma oportunidade para Abraão interceder por Ló, porque Ló, o seu sobrinho, estava morando lá em Sodoma. E Abraão não ficou indiferente. Ele começou a questionar Deus. Deus, mas se numa cidade houver 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir? Todos conhecemos essa passagem. E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Aí Deus responde, se houver 10 justos nessa cidade, eu não destruirei. Mas a situação de Sodoma e Gomorra era tão lamentável que não houve mais jeito. Mas Deus teve compaixão de Ló e de sua família e enviou
2 anjos para tirá-lo de lá. Então, vejam a misericórdia do Senhor. Senhor Jesus. Ló era sobrinho de Abrão. Abraão deveria ter saído da sua terra sem levar a sua parentela, mas ele levou Ló, que era seu sobrinho, filho do seu irmão falecido. Então, nessa parte, nós percebemos que que Abrão não obedeceu inteiramente a palavra de Deus, porque levou Ló, mas a situação de Ló fez com que Abrão tivesse experiência de sofrimento, e Deus acabou convertendo essa desobediência dele em algo que produziu um resultado positivo no seu crescimento, no seu relacionamento com Deus. Então, nessa mensagem, nós vamos percebendo que a fé de Abrão vai aumentando pouco a pouco. Senhor Jesus. Ló, o sobrinho de Abrão, também era pastor de gados, tal. Eles chegaram a ter muitas riquezas. Deus abençoou Abrão e essa bênção alcançou também Ló. E houve uma desavença entre os pastores de Ló e Abrão, e eles chegaram à conclusão de que deveriam se separar. Abrão deixou que Ló escolhesse para onde ele iria. E Ló escolheu as Campinas Verdes, algo assim que não desse muito trabalho. E Abrão ficou com a outra parte, que foi a não escolhida por Ló. Abrão, em tudo, revelava a sua dependência em relação a Deus, acreditando que Deus o estava conduzindo em todos os seus passos. Em todo lugar onde ele chegava, ele erguia sua tenda e erguia também o seu altar. Isso é muito importante. Nós vemos em mais de um lugar. Ele chegou a Betel, ergueu a sua tenda e o seu altar, mostrando que ele sempre estava em comunhão com Deus e a serviço de Deus. Isso é um exemplo para nós. Não podemos servir o Senhor somente nas reuniões, mas em todo lugar que nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Nós não podemos ter residência fixa, né, de concreto. Nós precisamos ter essas tendas espirituais. Né? Todo lugar nós podemos servir o Senhor. Nós podemos ter comunhão com o Senhor. Nós podemos, nessas comunhões, crescer em vida e a nossa fé ser aumentada. E o Senhor vai nos provando, não para nos reprovar, mas nos provando para que nós possamos crescer em vida. Senhor Jesus, para que o velho homem que está no nosso interior seja pouco a pouco aniquilado. O trabalhar do Senhor é um trabalhar amoroso, é um trabalhar com detalhes, com cuidado, né? A vida do Senhor em nós não é algo que cresce em poucos meses, tal. O Senhor leva a vida inteira nossa para trabalhar em nós. Em cada dia, em várias experiências, o Senhor trabalha em nós. Retira as coisas velhas e coloca as coisas novas. Irmãos, que salvação nós podermos, em qualquer situação, nos voltarmos ao Senhor. Como disse o hino que nós cantamos. Quer em riso, quer em dor. O que diz o resto? Amo a Cristo e nada mais. Então nós estamos contentes
por causa de uma vitória qualquer, precisamos agradecer a Deus, porque tudo vem dele. Amém? Nós estamos tristes por causa de algo negativo que ocorreu, vamos à presença do Senhor. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é a nossa provisão total. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E essa obediência é fundamental para o progresso. Porque crer não é apenas crer que Deus existe, crer, mas é crer naquilo que o Senhor diz. Crer na palavra de Deus e obedecer a essa palavra. E dessa maneira, a fé objetiva, a fé exterior, que é o conteúdo da economia de Deus, o que Deus é, o que Deus fez, isso vai, pouco a pouco, sendo acrescentado a nós. Quando nós cremos na palavra do Senhor e obedecemos essa palavra, aquele aspecto da palavra é acrescentado a nós. Então, nas várias experiências que nós temos de obedecer a Deus, de depender de Deus, Deus trabalha em cada um de nós, retirando aquilo que não está de acordo com a sua vontade e nos moldando. Né? Ele é o oleiro e nós somos o vaso na mão do Senhor. Né? Ele está nos moldando dia a dia. Senhor Jesus, não podemos ter um minuto de independência, nenhuma. Precisamos ter uma vida de dependência. Dependência do Senhor. Mas voltando à história de Abrão, o Senhor o colocou em outras provas também. A primeira prova foi relativamente ao filho. Ele disse que ia dar um descendente a Abrão. E Abrão parece que não acreditou, porque Abrão já era velho, né? Já era idoso, tinha 90 anos. Ele riu. Sara também, que naquela época se chamava Sarai, também não acreditou. Abraão achava que o seu herdeiro seria o damasceno Eliezer. Vejam só a mente limitada de Abraão. Deus estava falando de algo maravilhoso, dele gerar um filho da sua esposa, independentemente do fato dela não ter mais fertilidade. E Abraão pensou pequeno. E depois, em conversa com a esposa teve a ideia de que ele coabitasse com a serva dela, Agar, porque assim, pelo menos o filho seria dele, ele como pai. Mas o plano de Deus, primeiro, Deus é o Deus dos impossíveis. Ele não vai fazer algo que o homem possa fazer. Porque é fácil um homem que tem uma mulher estéril ou fora da época fértil, ser pai gerando um filho numa outra mulher. Mas o que Deus quer é que a pessoa creia naquilo que Ele falou. Amém? Senhor Jesus. E Abrão concordou com aquilo que a sua esposa tinha dito, coabitou com a serva Agar e gerou Ismael, que causou vários problemas e até hoje causa, né? Senhor Jesus. Mas esse Deus maravilhoso não desistiu. Não desistiu. Só que, em razão dessa desobediência de Abrão em relação àquilo que Deus havia falado,
Abraão perdeu a presença de Deus durante 13 anos. Somente depois de 13 anos é que Deus voltou a aparecer a Abraão, o Deus da glória, como é dito pelo apóstolo Estevão, né? No livro de Atos, ele fala do Deus da glória. O Deus da glória apareceu. Irmãos, nós precisamos nos impressionar com esse Deus da glória. Só Ele tem glória. Quando Ele aparece para uma pessoa, a presença dEle é marcante, é inesquecível. É uma glória cheia de amor. Amém. E a pessoa vai guardar para sempre essa aparição do Deus da glória. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Finalmente, Abrão compreendeu o que Deus queria, acreditou, coabitou com Sara e Isaque foi gerado. Senhor Jesus. Isso, irmãos, acontece muitas vezes na nossa vida. Não o exemplo igual, mas quantas vezes Deus fala, prega o evangelho para aquela pessoa. Ah, não, mas aquela pessoa lá está morta, não tem jeito, não tá. Nós nos esquecemos de que Deus é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Então nós devemos empregar a palavra de Deus não de uma maneira restrita, mas de uma maneira ampla. Irmãos, precisamos viver por fé. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí depois do nascimento de Isaque, depois de alguns anos de vida, Deus aparece outra vez a Abrão, agora com uma prova mais difícil. Ele pede que Abraão tome o seu filho, Isaque, o seu único filho, e Deus ainda acentua, a quem amas, né? E sacrifica esse filho para mim, num lugar onde eu te mostrarei. Nesse momento, a fé de Abraão já estava mais amadurecida. Ele não questionou. Ele pegou os seus servos, pegou a lenha, pegou o cutelo, a faca, né? E levou o seu filho lá para o lugar onde ele deveria ser sacrificado. Três dias de viagem, irmãos, não é? Deus falar, ele ir lá executar, não. São 3 dias de viagem. Agora imaginem, durante 3 dias ele viajando junto com o filho a quem ele amava, o seu filho único, que seria sacrificado em razão da determinação de Deus. Mas ele estava na esfera da fé. Ele sabia que Deus poderia até ressuscitar o Isaque. Deus havia trazido o Isaque da coisa que não existia, quer dizer, tinha trazido do nada o Isaque. E poderia então ressuscitá-lo, como é mencionado lá em Atos, em Hebreus, numa passagem. 3 dias.
Aí ele chega lá no lugar, ele reconhece, ele olha para o lugar, reconhece, pede para os servos esperarem, que ele vai levar o Isaac. Isaac pergunta a ele: pai, nós temos aqui a lenha, temos o fogo, mas e o cordeiro? Aí Abrão responde: Deus proverá. Deus proverá. Aí eles foram perto lá do local. Desculpe. Ele amarrou Isaac, colocou Isaac sobre a lenha no altar, pegou o cutelo e quando ele ia golpear, uma voz do céu disse, né? Não faça mal ao garoto. Olhando para o lado, ele vê um carneiro com os chifres presos nos galhos de uma árvore. Quer dizer, coisa de Deus, irmãos. Percebem a esfera do poder de Deus nessa situação? Então é nesse portal, como é dito, que nós devemos entrar. Não é no mundo da lógica, mas é no mundo da fé. Senhor Jesus. Então Deus diz a Abraão: agora sei que não me negaste o teu filho, que tu me amas em primeiro lugar e que tu confias na minha palavra. Então, irmãos, esse é um exemplo assim extremo, exemplo forte, que é para nos encorajar. Porque às vezes em situações muito menores, nós não confiamos que Deus vai prover. Deus proverá. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Um outro ponto também tocado nessa mensagem é que Abrão, ele ia numa determinada direção, sempre levantando as tendas, o altar, tal, até que chegou em Hebrom, que é um lugar que a palavra significa comunhão, né? Ao passo que Ló foi de tenda em tenda e acabou chegando em Sodoma, né? Quer dizer, como é importante o guiar do Senhor passo a passo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Também um outro ponto tocado nessa mensagem que é importante, muito importante, é o que fala da circuncisão, né? Algum tempo depois que houve essa situação em que Abrão teve imputado a ele por justiça o fato dele ter crido, né, foi instituída a circuncisão. A circuncisão ao 8º dia de todo macho nascido entre os hebreus, tal. E o próprio Abrão também se circuncidou. Mas nós vemos que ele se circuncidou depois do fato dele ter sido justificado. Então, a justificação não é pela lei, é pela fé. Já era assim no Velho Testamento e continua a ser no Novo Testamento. No Novo Testamento é pela fé mediante
Cristo, a fé na obra redentora do Senhor. Senhor Jesus, a verdadeira circuncisão não é a circuncisão na carne, o corte da carne, mas a verdadeira circuncisão é a circuncisão no Espírito, né? Na adoração ao Senhor. Então é por isso que Paulo diz que nós somos verdadeiramente circuncisos, porque a nossa circuncisão é do Espírito. Quer dizer, não é por um sinal na carne que nós vamos confiar que resistiremos à carne e ao pecado. O que faz com que nós resistamos à carne e ao pecado é a vida de Deus em nós, é Cristo em nós. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, mais alguns pontos que nós podemos desfrutar nesta mensagem, embora não numa ordem cronológica da leitura do alimento diário, mas que nós não podemos deixar passar, né? Na quinta-feira, o tema é: jamais devemos nos afastar de Deus e do seu povo. E a palavra mostra que Ló deveria ter permanecido na companhia de Abrão. Porque Abrão era a pessoa incumbida por Deus da realização do seu plano naquela época. Então, Ló deveria ter ficado com Abrão e não se afastar. Se afastando pouco a pouco, indo por fim terminar em Sodoma. Então essa é uma lição para nós. Não devemos nos afastar do povo de Deus. Não devemos nos afastar da palavra de Deus, da vida da igreja. Porque senão, pouco a pouco, nós vamos nos afastando de Deus. Deixando de ir à reunião para fazer uma outra coisa, tal. Só que nesse outro lugar, você acaba arrumando um outro compromisso, um outro encargo, conhece outras pessoas, que por sua vez te apresenta a outras pessoas, e pouco a pouco a gente vai se afastando, vai se esfriando, né? Nós devemos manter a nossa comunhão com o povo de Deus, manter a nossa comunhão com Deus. Senhor Jesus, para que a nossa fé se fortaleça. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir esta palavra, precisamos ler esta palavra, nos alimentar desta palavra, praticar esta palavra, obedecer a esta palavra. O que é essa palavra, irmãos? Essa palavra é tudo para nós. Nós pegamos a Bíblia, fala em vários versículos. O que é a palavra de Deus? É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmãos, é lâmpada para os meus pés. Cada passo que eu dou, a palavra de Deus me guia. E é luz para o meu caminho. Essa palavra faz com que eu tenha uma visão daquele lugar onde eu quero chegar. A palavra é remédio. Às vezes eu estou meio doente. Eu preciso da palavra. A palavra vem me curar.
como diz lá em Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos. Então, irmãos, como nós precisamos da palavra para discernir os nossos pensamentos. A gente fica pensando, não, nós precisamos da palavra. A palavra que é a nossa direção. Tudo em nós deve começar no Espírito. Senhor Jesus, para termos a direção correta. Sexta-feira. Andar na presença do Deus Todo-Suficiente. Senhor Jesus. Amém. Nós nunca podemos perder, irmãos, a presença de Deus, a comunhão com Deus. Caim, depois que matou o seu irmão Abel, que desobedeceu a Deus, o grande castigo dele foi perder a presença de Deus. Ele perdeu a presença de Deus. Perder a presença de Deus é algo indesejável, algo terrível. A presença do Deus da glória. A presença dessa comunhão, amém, que nos inocula a fé, que nos supre, que nos dá luz, que nos dá tudo. Andar na presença do Deus todo-suficiente. Na sexta-feira o versículo é: apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Senhor Jesus, na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor nos dirige. Amém? O Senhor nos aperfeiçoa. O Senhor nos ilumina, nos mostra as coisas negativas que devem ser retiradas de nós. E mais, ao se dispensar como vida para nós nessa comunhão, Ele trabalha em nós e retira essas coisas negativas. Ele não somente mostra. Quando o Senhor fala conosco, Ele fala e também realiza, se nós recebermos essa palavra com fé. Senhor Jesus, oh, como precisamos invocar o nome do Senhor, não? Oh, Senhor, invocar. Jeremias diz que, reproduz o Senhor dizendo: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Irmãos, quantas coisas nós não conhecemos e o Senhor quer nos mostrar. O Senhor quer nos anunciar. Mas nós nem invocamos o nome do Senhor. Nós não paramos. Então, como nós precisamos parar, invocar o nome do Senhor, ter uma comunhão com Ele, para que o Senhor possa nos revelar aquilo que Ele quer revelar, anunciar aquilo que Ele quer anunciar, porque são coisas importantes, grandes e ocultas, coisas que nós não estamos vendo, que nós, com a nossa mente, nós não vamos ver, com a nossa experiência, com nada do terreno nós veremos, nós só veremos com os olhos da fé, na comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Esse era o encargo que eu tinha para passar. Agradeço ao Senhor essa oportunidade. O Senhor está querendo que cada um de nós continue na sua caminhada conduzidos por Deus. Às vezes a gente quer
descansar um pouquinho, mas como diz o hino, subindo vou. O caminho é subida. O caminho é subida. Mas, irmãos, é para uma terra superior. É para uma outra esfera. O Senhor não quer que nós fiquemos no mesmo lugar, no mesmo plano. Ele quer que nós caminhemos e que nós subamos. Senhor Jesus, para o nosso próprio bem. Às vezes não quer, mas o Senhor vem e nos leva. Tem até um hino que fala assim: Deus me chamando está, né? Mas tem uma parte desse hino que parece que fala assim. Qual é o número? Alguém sabe? Não, é que fala assim que o Senhor faz um esforço, porque parece que a gente está dando trabalho, Ele me carrega. É uma palavra que eu falo assim, me carrega. Eu acho que é o S10. S10? S11? Vamos ver. Oh, Senhor Jesus. Isso. Subindo vou para a terra conquistar. Boa terra Deus me deu. Cristo. Essa terra é Cristo. É tal porção eterna. Dia a dia Ele me diz: persevera. Amém. Tão rico Cristo é, meu gozo pleno, vou conquistá-lo usando minha fé. Nesta terra me fará entrar, ser fiel eu lhe seguir, pois sempre diz, confia em mim, estás perto do canso, enfim. Oh, Senhor Jesus, amém. E nós temos então esse novo e vivo caminho, nós temos o Senhor Jesus para seguir. Senhor, quanta palavra há, né, para que nós possamos nos apossar de todas essas bênçãos. Né? Senhor Jesus, crescer em vida, amadurecer, para poder reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Jesus é o Senhor.